Então, bom dia a todos, mais uma vez, aqui nesta tentativa de bom dia. funcionar. Bom dia. Estamos todos nervosos, não sei se dá para passar esta imagem, mas pronto, quero primeiro que tudo agradecer que estejam todos aqui no BNL e aí no Zoom para este primeiro semicírculo da comunicação, orientado para a imagem e para o marketing digital. Quero agradecer ao Abílio por nos ter aberto as portas aqui do BNL para podermos fazer este evento e quero agradecer também a todos os que aceitaram participar aqui neste semicírculo da comunicação e que responderam prontamente, como a Fátima Alves da Modos de Ver, a Rita Magalhães da Três Pontos, o Carlos Venâncio da WSI e o Ricardo Milho da M de Milho. Para introduzir este semicírculo, nós escolhemos fazer aqui um caso específico, um caso de exemplo, já que estamos aqui no BNL, vamos falar sobre o BNL. E quem melhor para falar sobre o que aconteceu aqui, sobre o desenvolvimento deste projeto, o arquiteto Jorge Carrão, que eu vou passar aqui. Ora, bom dia a todos. Bom dia. Olá, Jorge. Bom dia a todos que nos estão a ver por Zoom e todos os que estão aqui presentes. O meu nome é Jorge Carrão, como a Ana já teve a oportunidade de dizer, e gostava de vos fazer aqui uma pequena introdução do desafio que foi fazer um espaço com um programa tão vasto e tão enriquecedor e multidisciplinar e ao mesmo tempo contido, obviamente em termos orçamentais, que é sempre, todos os projetos são, mas contido num espaço exíguo, mas com muito potencial. Portanto, estávamos a falar de um espaço, de uma pré-existência de 118 metros quadrados e que tinha um vasto programa, tinha que abarcar um vasto programa. Neste espaço, com duas entradas e apenas uma frente fenestrável, apenas uma frente com iluminação, teríamos que ter um lobby, uma zona de reuniões, espaços para empresas, espaço para coworking, espaço para formação, um espaço lounge onde as pessoas pudessem desfrutar de algum convívio e uma copa que servisse tudo isto. Dispondo destas áreas em termos de programa no espaço que tínhamos, claramente não dava, havia pouca dinâmica entre as múltiplas valências do espaço. Então criámos um eixo de circulação, pensámos naquilo que seria a circulação entre as duas zonas de entrada, os dois pontos de acesso deste espaço. E a partir deste eixo e daquilo que pensámos ser uma comunicação mais circular, e por isso até é engraçado o nome deste ciclo, o semicírculo, deste ciclo de palestras, que criámos um eixo mais circular que pudesse englobar isto de uma forma mais dinâmica e ao mesmo tempo que leve o utilizador a descobrir o espaço gradualmente. Ou seja, não se pretendia que quem entrasse no espaço tivesse a percepção total do espaço, mas fosse descobrindo, e nada melhor que a linha curva para podermos dar algum mistério a esta dinâmica de espaço. E pronto, e foi organizar aquilo que eram os programas e distribuir por estes dois eixos, um eixo diagonal que percorria todo o espaço e um eixo de circulação. Ao fazermos isto, criámos algumas especificidades e alguns temas mais formais que se materializaram no espaço que hoje temos, que é o BNL. Não vamos mostrar aqui hoje imagens exatas do que é o BNL, convido-vos todos a virem cá experienciar aquilo que eu disse, se é verdade, e depois aceito o contraditório à vontade, mas o mais interessante disto é como um programa bastante vasto e enriquecedor, num espaço contíguo, que gera uma arquitetura com esta forma, depois pode derivar naquilo que se vai apresentar a seguir. Portanto, acho muito interessante, tenho até bastante orgulho que isto depois tenha derivado de uma data de coisas giras que estas senhoras e estes senhores fizeram. Obrigado, acho que está perfeitamente esclarecido. Ok, pronto, e agora vamos aqui tentar desenvolver este tema ligado com o desenvolvimento do logotipo, de toda a imagem, e isso foi feito e foi desenvolvido pela Fátima Alves. Verdade. Ora então, bom dia a todos. A introdução que o Jorge fez ilustra bem, se vocês olharem para o logo, portanto ele tem
de facto, aquele semicírculo está presente, foi o elemento que, para mim, é agregador, não só de um espaço de networking, portanto, o semicírculo onde as pessoas se concentram e onde circulam, não só nos postos de trabalho, mas na zona da Copa, no lounge, como o próprio nome indica, do BNL. E foi isso que me motivou. Eu, quando visitei o espaço, ainda completamente em obra, quis sentir qual era o elemento aqui mais vincante. E, portanto, materializei o logo precisamente com base nesse semicírculo e o pontilhado, portanto, os círculos pequeninos representam de facto a diversidade de uma forma homogénea, mas a diversidade dos intervenientes neste espaço, portanto, os vários clientes que aqui alugam espaço para trabalhar, prestar, etc. As fontes, as cores, tudo isto, portanto, obedeceu a nomeadamente a parte cromática, portanto, uma paleta que também nos foi cedida, em concordância com o Jorge. Portanto, para tudo isto tem que ter o mesmo tom de comunicação e é isso que se deve fazer quando se cria uma marca. Ter atenção aos diversos suportes, portanto, que o logotipo, neste caso, que é composto pelo nome, que é muito importante também, quando se cria uma marca, o nome é fundamental e as pessoas devem pensar bem o nome da marca, porque ela vai estar presente durante muitos anos, supostamente, não é para ser mexido, pelo menos durante um bom par de anos. Deve representar a área de negócio, portanto, deve ter alguns elementos que ajudem a percepcionar o que é que se passa naquela marca, naquela empresa, naquele espaço. E eu acho que o nome foi bem escolhido também. A fonte também é uma fonte muito simples, muito linear, muito redonda, portanto, muito abrangente. Não há arestas, não há impedimentos, portanto, não há coisas que impeçam o networking. Portanto, nós estamos a falar de um espaço de networking e todo ele é envolvente. A ideia foi criar, de facto, essa imagem. Depois aqui a questão também é que nós temos de perceber quais são todos os aspectos necessários para o desenvolvimento da marca. Portanto, temos o logotipo, exatamente, mas depois há vários suportes onde devem ser aplicados essa imagem e esses suportes, toda a gente deve pensar nisso. Quais exatamente. São esses suportes onde devem ser aplicados a marca? Exatamente. Independentemente dos suportes que são diversos, não é? E depende da área de negócio de cada marca, depende do público-alvo de cada marca, mas, genericamente, e em particular aqui no caso do BNL, eles são comuns. Portanto, temos o site, temos eventualmente uma brochura de apresentação, temos as redes sociais, temos uma série de outras coisas e a sinalética, há muitas formas, mas em todas elas o tom de comunicação deve ser igual. Portanto, deve-se sentir o mesmo espírito, neste caso, de abrangente, portanto, destes items todos que eu falei anteriormente. A par da imagem, nós temos também a parte do conteúdo e as formas de comunicar são extremamente importantes também. Sim. E ligando também a parte toda do texto, exatamente, da linguagem. Exatamente. E aí é uma coisa não basta a imagem gráfica, digamos assim. Portanto, a imagem é composta por várias coisas, não é? Mesmo num espaço, a própria comunicação interna é outro aspecto muito importante, não é? Em que, mais uma vez, o conteúdo escrito é fundamental. A forma como se comunica para determinado público-alvo, seja interno, seja externo, é fundamental. Sim, até porque essa linguagem depois vai se repetir não só nos formatos, nos suportes físicos, como depois na internet, nos sites, nas redes sociais, isso é tudo muito importante. Claro que aí sim. Entra um bocadinho aqui o trabalho da Rita, não é, Rita? Quais são, o que é mais importante a ter em conta relativamente a toda a linguagem que se pratica? Sim, então, para qualquer projeto, isto tudo que a Fátima falou, este enquadramento, saber qual é o posicionamento da empresa, qual é o objetivo, qual é o seu público-alvo, tudo isto é importante também na comunicação. A comunicação escrita tem que andar de mão dada com a parte do design. É um complemento, eles têm que estar harmonizados, não é?
É importante então fazer este estudo do que é que foi feito, o que é que foi definido para criar o design e aplicá-lo também no tom, na comunicação que se utiliza, seja na brochura, no site, em qualquer peça de comunicação é necessário ver essa linha, esse contínuo, essa harmonização entre todas as peças de comunicação. E a questão das traduções também é muito importante, não é? Imagino, eu vejo, por exemplo, no meu caso, eu tenho no meu site, eu tenho a linguagem em português e depois tenho a linguagem em inglês. E quando vai fazer uma tradução não pode ser à letra. De todo. Quando nós optamos por traduzir, e há muitas pessoas que não sabem se fazem do idioma ou dois idiomas, isto depende muito também com a estratégia e com o público-alvo da empresa. Uma vez mais, é preciso ver para quem é que estamos a falar. Obviamente, quanto mais idiomas, mais amplo é o nosso público e a nossa mensagem chega mais longe. Há certamente aquelas aplicações que fazem as traduções imediatas, mas o que acontece é que quem está do lado de lá, receber a informação, nós que temos tanto cuidado a comunicar na nossa língua nativa, quando estamos a comunicar com as outras pessoas, queremos que a mensagem passe de igual forma, não é? Com clareza, com informação. E quem está do outro lado, neste tipo de uma tradução direta, à letra, como se costuma dizer, a mensagem pode não passar. Portanto, é preciso cuidado porque cada idioma tem a sua especificidade, tem as suas expressões idiomáticas. E tudo isso é essencial para se poder comunicar linearmente, e lá está. Mesmo noutra língua, acompanhar a comunicação escrita com a parte gráfica, fazer daquilo um todo. E também há aquela questão que é, nós temos um texto para apresentar, por exemplo, no site, um texto corrido, não é? Mas depois queremos fazer uma apresentação desse texto, apresentando, por exemplo, nas redes sociais, com pequenas frases que nos deem a entender que ali está. Portanto, conforme os suportes, o texto tem que ser diferente, não é? Completamente. E isso tem a ver com o tipo de suporte? Sim, tem a ver com o suporte. Obviamente uma pessoa não deve pegar o texto de um site numa apresentação comercial que faça, ou não deve apanhar nessa apresentação e fazer daquilo uma brochura ou um post para uma rede social. Cada meio de comunicação tem a sua especificidade, tem as suas características. O ideal é, e é uma estratégia que várias pessoas podem aplicar quando estão a pensar em fazer os conteúdos para a sua empresa, é criar 3 tipos de texto. Um texto longo, bem explicativo, com todas as informações, fazer um texto um pouco mais curto, mais sucinto, e criar um terceiro texto como uma lista de itens, por exemplo. Tendo estas 3 bases, já se consegue aplicar nas diferentes, no site, na brochura, no blog, já se consegue fazer, adaptar os textos ao veículo. Para as redes sociais é um bocadinho diferente, porque cada rede social tem a sua natureza, depois o Ricardo poderá falar um bocadinho melhor sobre isto, mas cada rede social tem a sua natureza. Nós temos um LinkedIn, que é uma rede social mais formal, profissional, que exige um tom diferente de um Facebook ou de um Twitter, onde se pode usar humor, onde se pode brincar um bocadinho com tudo e aligeirar e cativar dessa forma a nossa comunidade. E temos o Instagram, que tem que ser um texto muito leve, porque funciona muito à base de imagem. Portanto, todas as plataformas têm a sua especificidade e têm os textos de ser adaptados. No site é a mesma coisa. Tem que se pensar. O site é o cartão de visita da empresa, onde as pessoas vão para confirmar informações, ver veracidades da empresa, etc, etc. Portanto, convém estar lá a informação certa e cativar, uma vez mais, quem está a ler. Ok. Então, quando, tendo em consideração já os suportes, não é? Um logotipo, uma imagem escrita, depois temos as plataformas, onde é que nós temos que estar visíveis, começando eventualmente, se calhar, com um site ou com as redes sociais ligadas à parte mais formal, como o LinkedIn, mas a criação do site deve ser pensada como? Em termos de base, com a imagem? Sim, deve-se pensar, como em tudo, não é? Numa boa arquitetura, não só física, que como o Jorge desenvolveu aqui no espaço, mas uma arquitetura do site também é muito importante. A arquitetura em termos de informação, de arrumação dos conteúdos. Porquê? Por causa da usabilidade, não é? Portanto, nós temos que dar o mínimo de cliques possível num site para chegar à informação à qual queremos ter acesso. Depois, a parte da imagem é fundamental e não podemos descurar, independentemente do suporte que estejamos a falar e daquilo que a Rita falou, que eu também já tinha falado, o tempo que cada
um de nós, enquanto utilizador, dedica a uma imagem, é muito pouco. Nós somos bombardeados, não é, ao longo dos dias, com imagens, tudo e mais alguma coisa. Portanto, temos de ter cuidado extremo naquilo que fazemos, e quando estamos a preparar as coisas, seja o site, a brochura, o logo, ou seja o que for, temos que ter isso em atenção. Portanto, são breves instantes que cada um de nós, enquanto utilizador, dedica a determinado ecrã, determinada brochura, etc. Mas os tempos também de leitura de uma coisa ou outra são diferentes. Eu, se tiver uma brochura física em papel, eu folheio, eu leio, etc. Portanto, tenho um tempo diferente e posso me dedicar a imagens mais extensas, portanto, desde o pormenor a um plano grande, não é? Eu numa rede social tenho uma outra leitura, é tudo zag, 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 é tudo muito mais rápido. Num site eu também tenho vários níveis de profundidade. Para além do aspecto gráfico e emocional que o site também nos pode trazer, há toda uma estrutura por base, que ninguém melhor que o Carlos falará sobre isso. Sim, exatamente. Eu ia perguntar, olha, a partir do momento que nós temos um site, como é que a gente faz para que o site seja visível e para que as pessoas possam aceder ao site? Porque às vezes existem sites, mas a gente não sabe, não chega lá. Como é que se faz? Sim, quando temos o site pronto, e o site acaba por ser o fruto de toda a estratégia de comunicação que a empresa tem, e pegando aqui no exemplo do BNL, o BNL criou a estrutura, foi à procura do seu público-alvo, fez toda esta imagem e eventualmente faz um site para transmitir isto para o público. Agora o grande desafio é, muito bem, eu tenho tudo isto, mas como é que o meu público me conhece? Os que passam aqui na estrada é fácil, olham para cá e veem que o BNL está aqui, os amigos dos amigos também, mas depois quando queremos chegar um bocadinho mais longe, temos que começar a pensar noutros meios de tentar chegar a essas pessoas. No caso do site, o site é uma forma de estar presente naquilo que se chama a internet, não é a única, e nós, empresários e quem trabalha nesta área e quem quer ter a sua empresa presente, não pode fugir a um dos grandes players do mercado, que é o Google. Nós podemos efetivamente digitar na internet www.minhaempresa.com, mas a verdade é que a maior parte das pessoas não faz isso. A maior parte das pessoas vai ao Google e procura o nome da empresa quando já a conhece. Ou então vai ao Google e procura o serviço e o produto que pretende. E é o Google que, entre aspas, decide através do seu algoritmo quem é que vai ali aparecer na primeira página. E então uma empresa como o BNL tem que ter isso em conta quando está a fazer o seu site ou até quando está a pensar na sua presença na internet. Como é que eu, BNL, consigo que o meu público me encontre quando eles vão à minha procura? E onde é que eles vão à minha procura? Provavelmente muitos deles vão ao Google fazer essa procura. Isto é um espaço de coworking, salvo erro, por isso uma das coisas que temos que pensar logo à partida, neste caso concreto, é a palavra coworking que tem que estar presente transversalmente numa presença online. Porquê? Porque se querem ser encontrados para coworking, a primeira coisa que há a fazer é falar sobre isso, para que o Google saiba que isto é um espaço de coworking e existe alguma probabilidade de quando alguém procura coworking nas Laranjeiras, em Benfica, em Lisboa ou mesmo até em Portugal, se estiver no estrangeiro, existe alguma possibilidade deste espaço aparecer listado. E isto tem que ser tido em conta quando se está a fazer o site. O site tem que ter este tipo de conteúdos, alinhados com a imagem, mas também alinhados com aquilo que o público-alvo possa estar à procura dentro deste site. A presença online não tem que ser restrita a site, sobretudo no Google. Empresas como o BNL, que têm uma presença física, têm uma ferramenta gratuita muito útil no próprio Google, que é o Google My Business, que é aquilo que faz com que as empresas apareçam no Google Maps. Se nós estivermos aqui perto, em Alverca, em Vila Franca, no Cascais, e procurarmos um coworking em Lisboa, provavelmente o Google vai nos mostrar uma série de coworkings aqui em Lisboa no mapa. E onde é que eles vão buscar essa informação? Precisamente às contas Google My Business dessas empresas. Por isso, quem tem um espaço físico, eu sugiro que invista um bocadinho de tempo a criar a sua conta Google My Business, porque isso pode ter impacto no facto das pessoas as encontrarem ou não. Depois, sim, o site, claro que sim. Ter essas coisas em atenção do texto que lá está, e aqui não há grandes segredos, até porque o algoritmo da Google não é conhecido, mas uma das máximas é sempre, se eu vendo o produto coworking, eu tenho que falar de coworking. Se eu vendo aluguer de escritórios, tenho que falar de escritórios. Se eu vendo garrafões de água, tenho que falar de garrafões de água. Não há outra forma de começar a fazer as coisas. E depois vai ser sempre aquela parte, ok, isto chega para eu aparecer à frente das minhas pessoas, das pessoas que querem os meus serviços, querem os meus produtos. Vai chegar para chegar à frente de alguns, se calhar, mas como em tudo, existem muitos concorrentes, muito mais empresas a vender o mesmo serviço que nós vendemos, algumas com conteúdo diferenciado, melhor, pior, não importa.
A verdade é que há uma determinada altura em que as empresas, para alavancar tudo isto, no fim ter esta presença toda bem cimentada, poderão ter que fazer algum tipo de publicidade e ter que forçar a sua presença no Google, dizendo: Google, quando alguém procurar aquilo que eu estou a vender, neste caso coworking, pá, por favor, mostra-me lá um anúncio para eu trazer algumas pessoas lá para o site para eu lhes mostrar que eu tenho um espaço espetacular e que aquilo que eles procuram pode estar aqui. Isso deve ser contínuo ou isso deve ser ou pode ser feito a nível de anúncios, por exemplo, para determinada altura, ou, por exemplo, ou é mesmo uma coisa contínua que deve estar sempre a ser feito? Eu sou apologista que dentro daquilo que é possível, e eu sei que as empresas muitas vezes não fazem aquilo que desejariam, mas sim aquilo que é possível, deve ser o mais contínuo que pudermos ter. Isto porquê? Porque nós consumidores, se estivermos já à procura de qualquer serviço ou produto, nem sempre decidimos na hora em que pensamos no assunto. Procuramos, vemos, analisamos, depois falamos com colegas, falamos com familiares, depois voltamos outra vez, depois é no mês que vem, agora este mês não dá jeito. O que quer dizer que nestas coisas de estar online ocasionalmente, se nós estamos hoje, alguém nos procurou e viu, aquilo até pode ser interessante, e passou, e para a semana vão à nossa procura e não nos encontram, as probabilidades de haver sucesso na angariação de clientes diminuem. Por isso, dentro da medida do possível, a minha recomendação é que se esteja em contínuo. Ok, isso significa que, por exemplo, se houver um evento específico, uma coisa especial, não faz tanto sentido fazer essa publicidade no Google e se calhar numas redes sociais mais diretas, tipo os Instagrams, os Facebooks, ou também faz sentido fazê-lo através do Google? Sim, poderá ser complementado também com alguma coisa no Google, mas se calhar faz mais sentido avançar para onde as pessoas têm uma dinâmica mais de imediatismo e mais de consumo imediato, para promover um evento específico, mas penso que o Ricardo... Mesmo em termos do Facebook e Instagram Ads, essa continuidade também, o algoritmo e o próprio Facebook privilegia quem tem uma presença e quem gasta dinheiro regularmente. Por isso, e em termos de um evento específico, sim, as pessoas usam as redes sociais diariamente e faz sentido haver uma promoção paga para sairmos da nossa bolha de seguidores. Sim. Então, mas em relação às redes sociais, elas devem estar todas a funcionar, ou seja, haverá uma rede social mais importante do que a outra, um LinkedIn é mais importante do que um Instagram, ou isso depende do tipo de empresa? Depende do tipo de empresa e depende do tempo que o empresário tem para gastar. Eu costumava dizer que se nós conseguirmos estar em todas as redes sociais, porque são grátis, criamos uma conta e marcamos o nosso espaço. No entanto, é difícil de fazer e ter uma presença forte em todas as redes sociais. Por isso tem a ver com o target, tem a ver com quem nós queremos falar e fazer opções. Obviamente que o Facebook é muito forte e existem muitos utilizadores. O LinkedIn para o BNL, uma rede profissional que pequenos, médios empresários, todos marcam lá a presença, também é fundamental. O Instagram, talvez para os nómadas digitais, por exemplo, estrangeiros que procuram e que passam por Lisboa, estudam em Lisboa, têm startups, lançam negócios em Lisboa. Funciona melhor o Instagram? É importante falar com esse público e falar também em vários idiomas para conseguirmos alcançar esse público. E uma empresa como o BNL, não é? Em termos de que tipo de posts, que tipo de informação é que deve passar nas redes sociais e qual é, pronto, já percebemos que ela deve estar em todas as redes sociais. Mas... Sim, mas fazer opções, claramente. Em termos de conteúdos, existe uma regra que obviamente tem flexibilidade, 4-1, 4 publicações educacionais, uma publicação, um soft sell, portanto uma venda soft e um hard sell para conseguirmos vender o produto que temos.
Os empresários, e é natural que aconteça porque realmente dá trabalho ver um calendário editorial, pensar em vários tipos de conteúdos que sejam relevantes, mas como tudo exige planeamento. É perder algumas horas, um dia que seja em cada mês para conseguirmos planear o mês inteiro, que depois nós com as ferramentas do Facebook conseguimos calendarizar essas publicações, e isso também nos ajuda depois a olhar para trás e medir, perceber o que funcionou, o que não funcionou, fazer ajustes. Portanto, existem as ferramentas que o Google tem, que conseguimos fazer esse planeamento e medir esses resultados. Em termos de publicação, também é importante ter em atenção o estágio em que estamos, em que o público se encontra. Portanto, temos o awareness, pessoas que não conhecem o BNL e vão à procura. A partir do momento que conhecem, existe o estágio de consideração, portanto, considerar a localização, se faz sentido, se o espaço é agradável. A partir do momento que existe uma conversão, portanto, vêm cá, conhecem o espaço e, idealmente, se tornam promotores, não é? E falam com os amigos, partilham nas redes sociais. Portanto, as publicações devem comunicar com todos esses estágios, ok? Por exemplo, há uma coisa que muitas vezes se faz, que é a questão dos hashtags. Qual é a importância disso no meio disto? Sim, é importante porque nos permite alcançar outros públicos. Não devemos sobrecarregar as publicações com hashtags, porque se torna um pouco spam. E temos que também acompanhar um pouco as tendências, perceber que hashtags funcionam esta semana, que se calhar não funcionavam a semana passada. É importante, por exemplo, se nós usarmos um hashtag coworking, vai ter milhões de seguidores. Talvez a nossa publicação não vá ter visibilidade. Se usarmos um hashtag menor, de nicho, e pensar um pouco nesse aspecto. Pensar em hashtags de nicho que sejam relevantes com a publicação e com o negócio, obviamente. Agora, voltando aqui para uma outra questão, que tem a ver com o mail de marketing. Qual é a importância? É uma coisa relevante e como é que eventualmente deve ser feito? Eu acredito bastante no email marketing. E é uma ferramenta muito importante para... Eu costumo dizer que é o canal mais próximo com a nossa base de dados. É uma conversa de 1 para 1. Nós conseguimos personalizar os conteúdos, conseguimos ter conteúdos dinâmicos e conseguimos ter uma conversa de 1 para 1. E é uma oportunidade que nós temos de rentabilizar, obviamente, as bases de dados que nós temos, com pequenos mimos, com lembretes, pequenos códigos de vouchers de desconto, pessoas que no aniversário enviar um mimo para desde que haja dados, obviamente, tem que haver dados para conseguirmos maximizar esse processo. E é um pouco isso. Mas corremos também um bocadinho o risco de irmos parar ao spam, não é? Como é que se consegue resolver isso? Consegue-se resolver isso? Consegue-se, as contas têm que estar bem configuradas, temos que adicionar no DNS do nosso domínio, tem que haver lá certos códigos que fazem uma correlação com o IP que está a enviar o e-mail. Mas é possível. Agora temos que ter atenção ao GDPR também, as pessoas têm que dar a sua autorização. E o que eu tinha aqui mais? Posso acrescentar Claro. aqui em relação porque o email marketing, para mim, acho que para toda a gente é uma questão sensível neste aspecto. O email marketing é provavelmente a ferramenta de marketing digital
mais rentável e que melhor funciona se for bem feita. O grande desafio é este, é como fazer e-mail marketing bem feito. Porque há uma grande tentação, e já há muitos anos, todos nós somos vítimas disso, é fácil. A gente pega numa lista de e-mails, mete aquilo num sistema que faz só as coisas sozinho e toma lá. E isso é spam, obviamente. É muito fácil fazer spam com e-mail marketing, enquanto que outras coisas não é. E esse é o grande desafio, é como é que não se faz spam, porque o spam não vai dar resultados e não só, e que torna a ferramenta com má reputação, por assim dizer. Porque o e-mail marketing, bem feito, é feito com mensagens relevantes para um público que nos conhece. Porque se eu estiver a enviar e-mails para quem não me conhece, não estou a fazer e-mail marketing, estou a fazer spam. É claro que quando eu começo uma empresa não conheço ninguém. E este é o primeiro grande desafio, é como é que eu encaixo uma ferramenta de e-mail marketing numa empresa que está a começar. Não encaixo, se calhar, porque não tenho e-mails. Tenho que começar a ganhar esses e-mails. As pessoas têm que começar a contactar para eu ficar com esses e-mails. Depois vem o segundo grande desafio, que é como é que eu guardo esses e-mails. Porque eu vou sendo contactado, as pessoas vão-me dizendo, o que é que tens aí, mandam os preços, os produtos, o que é que fazes, o que é que não fazes. Esse é o grande desafio, como é que eu começo a organizar uma base de dados para esses e-mails começarem a ficar registados. E ficar registados de uma forma segmentada, para que eu saiba quem é que pediu o produto A, o produto B, o produto C, e quem é que me contactou a pedir informação comercial e quem é que me contactou porque só quer subscrever newsletter. E então existem os sistemas de e-mail marketing que vão organizando essa informação. É o segundo desafio. Depois, quando chega à altura de termos alguns contactos de volume, então se calhar já temos matéria-prima para começar a comunicar com essas pessoas. Depois vem o terceiro desafio, o que é que eu lhes vou dizer? Que é, está bem, mas agora já tenho aqui 100 ou 200 ou 300 e-mails, porque entretanto isto começou a correr bem, vou-lhes dizer o quê? Vou-lhes vender, ou vou educá-los, ou vou dar-lhes os tais mimos, o que é que eu vou fazer? E fazer. É o quarto desafio. Ok, agora já sei que lhe quer dizer qualquer coisa. E isto, para uma pequena empresa, ou para quem está a começar, é um grande desafio. Para uma grande empresa que tem milhares de contactos, que está aí há não sei quantos anos no mercado, que tem sistemas de topo de gama, que tem pessoas a fazer isto todos os dias, é tranquilo e funciona bem. E depois as estatísticas dizem que o email marketing é muito rentável. Porquê? Porque vão ver essas empresas que têm essas bases de dados e essas ferramentas todas. Para uma pequena empresa é um desafio. Isto para dizer que eu acho que sim, que o email marketing é uma boa ferramenta, mas é muito difícil fazê-lo bem feito. Porque é desafiante, sobretudo para quem tem pouco tempo. Existe uma tendência de quando uma empresa cria um website e fica bem existir ali, subscreva a newsletter com um campo de e-mail. Agora nós temos que corresponder a essas expectativas. Muitas vezes nós subscrevemos e não recebemos nada. E isso defrauda a pessoa que se deu ao trabalho de dar uma informação que é pessoal, é o seu e-mail, e nós temos que gerir essas expectativas, enviar um e-mail de welcome, a agradecer a subscrição e definir a expectativa, algo como vamos enviar mensalmente as últimas novidades, ou as promoções, ou os artigos mais relevantes, mas tem que haver essa comunicação, porque senão é uma nota negativa, não é? Então isto leva-nos àquela pergunta que é, temos uma empresa que é uma startup, que está a começar, o que é essencial? Por onde é que ela deve começar? Deve começar por onde? Pelo site? Pelo LinkedIn? Qual é a parte essencial e por onde é que deve ir? Oh, Ana, se me é permitido, eu acho que nós todos já focámos aqui e eu acho que quem nos está a ouvir, o que é mesmo essencial é caracterizar muito bem o seu negócio e o seu público-alvo. Porque sem essa caracterização serve-nos pouco, andamos a mandar tiros para o ar, não é? E, portanto, aqui no caso do BNL, eu penso que até é bastante fácil caracterizar o público-alvo, não é? Startups, jovens empreendedores, etc, etc, pronto, que queiram ter um espaço simpático e acessível para onde vir trabalhar. Há outras empresas onde é mais difícil a caracterização do seu público-alvo, mas essa é a principal das principais definições. E também acontece esse público-alvo, se calhar, às vezes, mudar com o tempo. Exatamente, não é? exatamente. E a análise e os dados analíticos, pois. Não é? Quer do Google, quer através do site, quer através das redes sociais, quer mesmo, portanto, os físicos que também existem. Vamos imaginar que o BNL vai estar presente numa feira de empreendedorismo, por aí fora. Se calhar é um bom
um nicho também onde eles podem estar e ativar a sua marca. Para quê? Para recolha de dados, de e-mails, etc., para um posterior envio de uma newsletter, isto e aquilo, e também para aferirem dos interesses das pessoas, quais são as principais perguntas que lhes fazem, etc., etc., para depois terem o máximo de dados. O Data Analytics hoje em dia é fundamental, nós todos às vezes fazemos isso empiricamente, mas de facto há ferramentas que ajudam a trabalhar melhor esses dados. E isso é fundamental. Para depois alinharmos, então, não é? Depois do nome alinhado, a marca também alinhada, graficamente, o dito logotipo e todos os outros suportes. Portanto, quanto a mim, não há regras. Há, de facto, algumas que são básicas, como ter uma presença online hoje em dia é fundamental, mas há todo um conjunto de nicho que depois é preciso explorar e adequar. Portanto, BNL e concorrentes de BNL terão um tratamento semelhante, obviamente, mas se houver aqui portanto, dados diferenciadores de outro espaço de cowork, devemos apanhar esses elementos diferenciadores e trabalhá-los, quer em termos dos posts, das redes sociais, etc., quer mesmo ao nível da comunicação noutros suportes. Portanto, o que interessa é conseguir caracterizar a sua própria empresa. É fundamental. Saber exatamente o que é que ela é. Exatamente. E criar empatia. Portanto, as marcas têm que criar empatia com o seu público-alvo, seja através das redes sociais, do site, da brochura, da própria sinalética e de ações até de solidariedade social, etc. Portanto, têm que criar o dito palavrão do engajamento, não é? Que é importante. Portanto, esse engagement, não é? É muito importante porque torna os laços afetivos das marcas com os seus utilizadores, com o seu público-alvo. Isso é fundamental. Não basta existir, é preciso haver esta dinâmica entre a marca e o seu público. E esse engagement é importante também adequar a voz, não é, aos diferentes canais, porque nós não queremos ter publicações, falando de redes sociais, institucionais, cinzentas, sem vida, sem personalidade, porque não vamos criar empatia, ninguém vai engajar com as nossas publicações, e o objetivo é esse, é criar interações, partilhas, e é importante também nós estarmos engajados com as pessoas, com quem nos segue, com quem faz perguntas, é importante responder a perguntas, a comentários, para aumentar a nossa comunidade. Isso leva-me também aqui a uma pergunta feita aqui até por uma das pessoas que está a assistir, que tem a ver com marketing com notas de humor. Perde credibilidade ou depende da atividade? Como é que isso deve ser pensado? Eu acho que é importante porque cria um laço emocional. Obviamente temos que olhar para a empresa, se faz sentido, se não faz sentido, se a personalidade da própria empresa justifica essas notas de humor. Mas acho que é importante e hoje cada vez mais as pessoas querem falar com pessoas, querem ver quem está por trás das marcas, não querem publicações cinzentas, e acho que essas notas de humor, e há um dado interessante que as pessoas tendem, a probabilidade de elas se lembrarem de uma publicação com notas de humor aumenta cerca de 40% em relação às outras. Porque as vidas já são muitas vezes cinzentas e as pessoas gostam de se lembrar e interagem muito mais com esse tipo de publicação. Aliás, portanto, os humoristas, não é, estão cada vez mais a ser usados em plataformas como influenciadores, seja lá do que, precisamente porque conseguem criar com maior facilidade essa ligação. Portanto, temos o caso da Vorten. A Vorten tem uma pool de humoristas que para as redes sociais e que fazem lives, fazem uma série de acontecimentos. Isso é transversal para todos os formatos, quer dizer, seja televisão, redes sociais? Sim, lá está, voltando ao site, o site precisa de ser informativo, esclarecedor. Talvez não faça... Mas pode fazer num banner. Nós podemos ter um banner no site onde vai buscar esse tom de comunicação mais humorístico. Se calhar também depende muito da atividade da empresa, exatamente, não é? Tem claro que se estudar também ali claro que sim, qual é a atividade da empresa e para quem é que eles estão a comunicar. Sim.
se for um público à partida seja receptivo, porque não? Sim. Sim, mas mesmo num site, numa linguagem mais institucional, se quisermos, há sempre um banner, há sempre a opção de um banner que, ou de uma ligação de uma imagem, de um anúncio qualquer que também está presente nas redes sociais e é interativo, não é? A vantagem de um site é precisamente essa, com um toque, com um clique, vamos parar onde quisermos. E sim, faz sentido. A humanização da marca, portanto, faz sentido cada vez mais. A proximidade às pessoas. E tudo isso tem que ser trabalhado. O humor ajuda, é às aquela vezes. questão da empatia, não é? Tem que estar ligado, a marca tem que ligar com as pessoas. Mas tem que ser real, não é aquela coisa de... Uma coisa muito distante, hoje em dia já não cola, o nosso estilo de vida mudou, portanto, genericamente, não é? E, portanto, esta humanização faz sentido. Claro que faz mais sentido numas áreas do que noutras, já falámos sobre isso, mas, de modo geral, faz sentido. Eu não sei se há alguém que queira fazer alguma questão, colocar alguma questão, até mesmo no Zoom, que queira colocar uma questão aqui no bate-papo, mas enquanto colocam essa questão ou não, eu ia perguntar se vocês querem dizer, dar alguma, no fundo, algum conselho para quem está a começar, para além daquilo que já foi falado. Eu gostava, dada a experiência que já tenho de trabalhar nestas áreas há tantos anos, eu acho que uma das coisas que é fundamental é nós profissionais de cada um dos setores, falarmos em proximidade também com os donos das marcas, com os empresários, portanto, porque eles conhecem o seu negócio, eles têm a ideia do negócio que querem implementar e nós devemos ser verdadeiros parceiros, não basta dizer o palavrão, eu sou parceiro. Não, verdadeiro parceiro é aquele que se interessa de facto por os bons resultados deles, nossos clientes, serão também os nossos bons resultados, não é? E, portanto, e tem que ser genuíno esse interesse, porque senão não vai dar grande resultado. Portanto, nós devemos trabalhar mesmo de uma forma interessada para que tudo dê certo, para que eles tenham sucesso, que também será o nosso, obviamente, mas, acima de tudo, pormos, de facto, nos sapatos deles e pensar, ajudá-los a pensar, porque eles podem saber muito da sua área de negócio, mas nós, com os nossos inputs, com a nossa experiência, chamamos a atenção para aspectos que é normal eles nem se perceberem que existam. E, portanto, essa interação no início do trabalho e depois, durante, também, mas naquela fase inicial, eu acho que é muito importante. E é um dos fatores críticos de sucesso. Nós estarmos a trabalhar acompanhados com os nossos clientes, os nossos empresários, ou estarmos a definir estratégias, porque sim, sozinhos, mais ou menos porque achamos que é assim. Eles têm que estar envolvidos e devem estar envolvidos. Isto é a minha experiência. Sim, eu concordo completamente com isso, sim. E especialmente porque, tendo em conta empresas pequenas que não têm uma estrutura grande, obviamente, desse assunto, não é? Que é o nosso grande tecido empresarial português. Exatamente. Convém mesmo falar com quem está à frente. Não, às vezes nem deve ser com um funcionário, deve ser com o dono da empresa que sabe aquilo que quer. Claro que sim. Procura isso. Claro que sim, embora os funcionários, como tu lhe chamas, e os colaboradores da empresa, nomeadamente, e às vezes não numa fase inicial, mas depois, por exemplo, ao nível de uma comunicação interna, por exemplo, e não só, quem tem empresas que contactam muito com o público, são muitas vezes eles que são a cara do público e, portanto, eles também têm que estar formados para falar com o público, vestidos de uma forma condigna em termos de fardamentos, isto ou aquilo, portanto, há uma série de outros aspectos que às vezes é importante falar com eles e ter por exemplo, em relação aos fardamentos, é engraçado, nós também trabalhamos nessa área e já nos demos porque é importante ouvi-los, porque às vezes desenhamos ou impomos, entre aspas, porque o cliente é sempre soberano, mas, por exemplo, uma camisa, e há pessoas que detestam estar de camisa, que estão não sei quantas horas, não acham confortável. E isso é importante, porque em vez de criarem laços, lá está, eu gosto de estar assim vestido, estão sempre incomodados, e isso não é bom. É um exemplo básico, mas é um pormenor que não é um pormenor. Não é um pormenor, portanto as pessoas estão vestidas com determinada roupa durante muito tempo e o conforto também é importante. Lá está, a tal humanização das marcas também chega aí. Não é só, toma lá isto, veste isto e pronto, porque nós mandamos, o meu cliente obviamente, manda vestir isto. Não, quer dizer, acho que deve haver também um acompanhamento e depois obviamente adequar as coisas, não é, como é óbvio. Mas tudo isso. Há aqui uma outra questão ainda relacionado com o e-mail marketing, que é qual é a cadência do e-mail marketing? Ou isso depende das empresas, ou deve haver
deve ser pensado uma cadência? Existe uma regra, vá lá? Sem dúvida, não existe necessariamente uma regra. Mas porque também não é fácil pensar em campanhas de email marketing que aconteçam todas as semanas. Também não queremos estar a enviar o mesmo conteúdo, não é? Todas as semanas. Mas tem que corresponder às expectativas que eu estava a falar há pouco. Nós conseguimos criar um e-shot de venda, de uma venda quinzenalmente, conseguimos criar uma newsletter mensal, mas existem empresas grandes e nós subscrevemos que praticamente todas as semanas enviam 3, 4 e-mails. Isso também tem a ver com o modelo de negócio, porque nós não estamos preparados para fazer uma compra num determinado momento, mas achamos que existe valor naquela oferta que recebemos e se calhar estamos preparados no próximo mês, portanto é importante haver uma cadência, mas principalmente corresponder às expectativas. Está aqui uma outra pergunta relacionada, que é assim, qual é a importância de as marcas, mesmo sendo pequenas empresas, poderem utilizar embaixadores, como por exemplo jovens ou outras pessoas que possam e queiram associar à arte ou a iniciativas sociais? Já falámos um bocadinho sobre isso, não é? São os tais influenciadores, depende, se eu quero comunicar para público jovem, eu devo ir buscar uma pessoa jovem, portanto do mesmo target, não é? Não vou buscar uma pessoa com 60, 70 anos para falar com um jovem, não há essa identificação. Existe uma plataforma muito interessante que é uma startup portuguesa, que é a Score, que trabalha com esses micro-influenciadores. De um modo muito interessante, porque e nós, para um cliente nosso de moda feminina, estamos também nesse processo de angariar embaixadoras. Tem que ser analisado essa embaixadora, portanto a visibilidade, a interação que elas têm nas contas dela, principalmente do Instagram, porque é malta jovem, não é? Porque podemos ter uma como é que se chama, Madalena Abcacis, não é, que tem milhões de seguidores, mas podemos ter algumas mais pequenas, que se calhar não é necessário tanto budget como a Madalena, mas que têm uma visibilidade e conseguem chegar a milhares de pessoas. Agora tem que haver interação, tem que haver conteúdos nas contas dela que se justifique nós também, o cliente, fazer esse investimento, não é? Porque é um investimento nessas embaixadoras e nesses influencers. Ok, há aqui também uma outra questão que tem a ver com alguém me disse que quando pagamos campanhas no Facebook ou no Instagram, a partir daí o algoritmo vai prejudicar as nossas publicações não pagas. Essa ideia tem algum fundo de verdade? Não tenho dados que suportem essa afirmação. Terá sido uma manobra de vendas de quem disse isso. Às vezes essas teorias da conspiração por aí. Sim, acho que não. Eu não tenho dados que suportem isso, basicamente. Mas falando de campanhas pagas no Facebook, acho que é importante para os pequenos empresários conhecerem as ferramentas do Facebook, conhecerem o Facebook Manager, perceberem como se criam audiências, e não é necessário um investimento gigantesco para conseguirmos chegar a alguns milhares de pessoas. Por isso, para pequenos e médios empresários, acho que é importante conhecerem, se não têm equipas e estrutura para que faça esse trabalho, mas conhecer um pouco as ferramentas que o Google tem, porque é possível fazer algumas coisas interessantes. Ok. Queres fazer aqui uma pergunta? Queres passar? Olá, bom dia a todos, obrigada por estarem aqui. Gostaria de vos perguntar, por vezes, e eu própria tenho esse problema, surge o ímpeto, bora lá criar uma página na rede social A, B ou C, e depois ela fica morta.
portanto, quais os riscos desta tendência, às vezes, num ímpeto, vamos criar uma página e depois não a alimentamos. Qual é o impacto, que presumo negativo, mas enfim, qual a sua dimensão? Pensamos em redes muito populares, Facebook, Instagram, também não sei se há redes mais adequadas para certos ramos de negócio e, portanto, essa é uma segunda questão, na realidade. Mas qual o verdadeiro impacto de cedermos à tentação de criar páginas e deixarmos-las inativas, sem movimento? Sim, muitos Obrigada. negócios e muitas ideias começam nas redes sociais, não é? Ou a consequência do desemprego ou algo assim, eu vou criar o meu próprio negócio e começa muitas vezes por uma página no Facebook ou no Instagram. Agora, tornando as coisas mais sérias, tem que haver frequência, tem que haver regularidade para corresponder às expectativas, as pessoas que nos seguem, que acabam por nos seguir, criar conteúdos de qualidade, as fotos são importantes. Mas para responder à tua pergunta, sim, se nós temos que nos comprometer, se realmente vamos criar uma presença numa rede social, temos que a alimentar. Não há volta atrás. Depois, e acontece com alguns clientes também, já nos aconteceu que havia uma página, criaram uma página no início, depois a sócia criou outra página com o mesmo nome, mas que tinha um ponto a mais, e depois, quando nos passaram a conta, no final havia 3 contas de Facebook com o mesmo nome, e consequência desse ímpeto, eu queria, tu querias, e só cria confusão. Mas a partir do momento que nos comprometemos, sim. Eu acho que responder também à pergunta tem a ver, de modo geral, com a reputação da marca, que é uma coisa que tem bastante importância, não é? Reputação, notoriedade, tudo isso, seja online, seja offline. E, portanto, é como apareceres numa feira, sem nada, numa presença pobre, morreu ali. O investimento que fizeste não vai ter retorno de certeza, provavelmente vai ter um retorno negativo, porque não vai dar a credibilidade que se pretende, não é? Portanto, por isso é que nós falamos de que é necessário pensar as coisas, é necessário, ao fim e ao cabo, ter planificação para adequar a determinado canal, mas sim, não deixar morrer a coisa, porque é um exemplo que tu estás a dar, pronto, é uma morte anunciada ali, não é? Porque não vai ter bom ar. É como aquela coisa das notícias, e a última notícia é de 2017. Exato. Até pode ter sido muito dinâmica até aí, mas, quer dizer, uma pessoa, quem vai ver a marca, até pensa, estão quase moribundos, não é? Portanto, em termos de ativação. Há uma descredibilização da marca. Exatamente. Há aqui uma outra questão, outra vez, redes sociais. Está na ordem do dia. Está na ordem do dia, exato, que tem a ver, pergunta, para quem inicia uma atividade agora, faz sentido investir no Facebook como meio de publicidade versus outras redes? Portanto, qual é que será mais importante? Sim, Facebook e Instagram, não é? Nós conseguimos fazer campanhas através da mesma plataforma. O Instagram faz parte do Facebook, Meta. Sim, a resposta, acho que sim. Se nós estamos a lançar um negócio, temos que nos mostrar às pessoas, e não é à espera que as pessoas sigam a nossa página, partilhar com os nossos amigos. Obviamente que é importante, que é um bom arranque, mas temos que nos mostrar a quem não nos conhece nas redes sociais, no Google, um website, no LinkedIn. Sim, o LinkedIn é interessante, mas eu acho importante no LinkedIn nós trabalharmos a nossa marca pessoal, não é? Como empresários, nós somos marcas também, não é? Que representamos o nosso negócio, mas falamos para outros profissionais, para criar valor e criar reputação e
acerca do nosso negócio. É importante também, obviamente, para as empresas terem a sua página no LinkedIn atualizada com todas as informações, para quando nós partilhamos um trabalho ser através da nossa página do LinkedIn, mas o LinkedIn acho que o foco deve ser a nossa marca pessoal. Como profissionais, estarmos bem representados no LinkedIn, sim. E não é fácil. E sim. A marca pessoal também é importante transversalmente, sem ser só no LinkedIn. Sim, sem dúvida, sim, porque mesmo no BNI, não é? Nós já nos conhecemos um pouco, temos momentos mais relaxados, mas temos outros momentos mais sérios, e nesses momentos mais sérios estamos a representar, não, obviamente não alguém, mas nós próprios, mas é a nossa marca pessoal, estamos-nos a vender, e isso é transversal, obviamente. O LinkedIn é fundamental para isso, mas sim, também nas outras redes queremos estar bem representados profissionalmente. Sim. Se puder, posso acrescentar só um bocadinho essa parte, porque a pergunta foi se faz sentido investir em ads, ou Facebook Ads, quando se está a iniciar um negócio. Se nós voltarmos ao início da conversa, um dos aspectos principais no lançamento de qualquer marca ou de qualquer negócio é a definição do seu público-alvo. Com quem é que nós queremos comunicar, porque é essas pessoas que vamos querer vender o nosso produto e serviço. Tendo isso tudo bem feito, um dos desafios é como é que nós vamos falar com essas pessoas. Existem inúmeras formas de falar com as pessoas, desde as mais abrangentes, como a televisão, até as mais micro, como as redes sociais, ou um Google, ou algo desse género. E na internet existem várias formas de segmentar o nosso público-alvo ou de o encontrar. O Facebook dá-nos algumas alternativas, nomeadamente o que é que o Facebook nos dá, a informação que ele sabe sobre nós, o que é que ele sabe sobre nós, o que é que nós somos, o que é que nós fazemos, o que é que nós gostamos, o que é que nós andamos lá a fazer cliques, likes e por aí fora, e com isso traça-nos o nosso perfil sociodemográfico. E nós encaixamos num determinado perfil, nós e todas as pessoas que por lá andam. Então é isso que o Facebook sabe sobre nós, por isso esses critérios são critérios de segmentação do público-alvo. Gostos, interesses, atividade profissional, idade, sexo, geografia, por aí fora. Se for possível segmentar o público-alvo por essa via, o Facebook é uma boa plataforma para o fazer. O mesmo é válido, na minha opinião, para o LinkedIn. O LinkedIn tem uma informação mais profissional sobre nós. Sabe o que é que nós fazemos, onde é que nós estivemos, onde é que nós estudamos, os pós-graduações que tiramos ou não tiramos, dentro de qual é que é o meio profissional que nós nos movimentamos. O que quer dizer que, se o nosso público-alvo for possível de segmentar dessa maneira, provavelmente o LinkedIn é uma forma de lá chegar. A mesma coisa acontece no Google. O Google conhece-nos melhor que ninguém relativamente ao nosso comportamento dentro da internet. Ele sabe os sites onde nós estamos, o que é que nós pesquisamos, quando é que nós lá tivemos, quando é que fizemos, qual é que foi ou seja, conhece o nosso perfil de pesquisa e de navegação como ninguém. Por isso, se esse for o critério de segmentação do nosso público-alvo, eu quero pessoas que mostram interesse em hotéis, em casas, em relógios, em blá, 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 blá. Provavelmente o Google é uma boa alternativa também. No meu entender, sempre que possível, a melhor forma de encontrar o nosso público-alvo na internet é quando ele está no modo ativo. O que é que isso significa? Significa que ele está à procura daquilo que nós estamos a vender. E quando é que isso acontece? É quando ele vai ao Google e diz assim, eu quero isto. Eu quero um hotel no Porto, eu quero um coworking em Lisboa, eu quero um restaurante em Cascais. Nessa altura, se aquilo que lá aparece for relevante para essa pessoa, há uma probabilidade elevada dela agir, dela fazer qualquer coisa. Por isso, se essa for uma possibilidade, ou seja, se o produto ou o serviço do empresário que está a começar tem procura no Google, essa seria para mim a primeira alternativa de comunicação. Porquê? Porque se a pessoa procura, é porque quer, não está a ver as receitas do pão de ló e aparece-lhe o anúncio a dizer, olha, está aqui que eu quero falar contigo. Não, a pessoa foi lá e pesquisou. Por isso, respondendo sim, agora é preciso responder sempre primeiro à pergunta inicial, é quem é o público-alvo, onde é que ele está, que é aquela pergunta que é transversal para tudo o que se faz em comunicação. E acho que foi o início da nossa conversa aqui para Fátima. Voltamos ao posicionamento. Voltamos ao início. Exatamente, voltamos ao tipo de imagem, ao tom da comunicação, à relevância do conteúdo escrito, ao tom do humor, pronto, pescadinha de rabo na boca. Ou seja, o primeiro trabalho a fazer é efetivamente este. Exatamente. Exato. Eu agora vou tentar fazer aqui uma coisa, porque o António Macias quer fazer uma pergunta, mas quer fazê-la falada. E como nós não conseguimos aqui, o sistema não dá, eu vou ligar o som do Zoom para tentarmos aqui perceber o que é que se passa, o que é que ele quer transmitir. Ok, António?
Mete o teu micro no computador. Sim. Mete o micro no computador. Ah, não, mas não dá para a gente. Sim. Eu também posso passar para ti e se calhar depois passas para o painel. Estou a ouvir. Estamos a ouvir. Conseguimos. Vamos a ver. Obrigado, bom dia a todos e obrigado pela vossa disponibilidade. Eu já tenho experiência também em vários serviços que contratei com várias empresas do vosso nicho, digamos assim, e uma das coisas que eu gostaria de ouvir a opinião do painel é parcerias. Falou-se na questão de serem parceiros, eu acho que isso é crítico, de facto, nomeadamente para as micro e pequenas empresas serem parceiros. E se algum de vocês tem experiências de ter modelos híbridos de relacionamento e de parceria, ou seja, há uma avança por base e depois ter uma parte variável de acordo com os resultados. Eu acho que isso é crítico para quem nos está, para as pequenas empresas e microempresas, dizer assim, ok, vou fazer um pequeno investimento, mas depois fica do lado de ambas as partes desenvolverem esta parceria e medirem os resultados. Era essa a minha questão. Obrigado. Sim, parcerias, sem dúvida, no nosso caso, como agência micro, pequena, nós acabamos por fazer isso que a Fátima diz, que é viver o negócio dos nossos clientes e maximizar os resultados e alcançar os KPIs que estão pré-definidos, obviamente, e essa relação é muito próxima com todos eles. Porque o nosso sucesso acaba por ser o sucesso deles e vice-versa, por isso essa proximidade existe. Respondendo à tua segunda pergunta, fazemos pontualmente, não é um modelo que nós adotamos, mas fazemos pontualmente campanhas no Facebook e no Instagram, onde o cliente tem um objetivo e nós definimos esse objetivo com o cliente, e existe obviamente um orçamento. Às vezes o orçamento é suficiente, outras vezes o orçamento não é suficiente, e esse intervalo nós cobrimos porque nós queremos atingir esses objetivos. Mas de um modo geral não é o modelo que nós adotamos. Nós na WC também não temos modelo de parceria financeira, que é a pergunta do António. Eu penso que nesta questão também da relação com os clientes, existe aqui, ainda mais que estamos a falar, no nosso caso, da parte digital, felizmente há a possibilidade de medir muita da informação e muito dos resultados. Uma das coisas que não falamos aqui ainda é que também, mais uma vez, o Google disponibiliza uma ferramenta gratuita muito poderosa, que é o Google Analytics, que permite percebermos o que é que está a acontecer dentro do site. E recomendo que toda a gente instale o Google Analytics no site, porque é gratuito e dá muita informação interessante. Entre essas informações interessantes estão, por exemplo, as ações que as pessoas fazem dentro do site. Se metem formulário de pedido de informação, se clicam nos telefones para falar com a empresa, por aí fora. Por isso nós adotamos um modelo de trabalho em que medimos o máximo de informação possível daquilo que se passa nos sites dos nossos clientes e fazemos questão de reportar mensalmente essa informação para que o cliente saiba o que é que está a acontecer. O mais longe que conseguimos ir é, não trabalhamos com contratos de fidelização, quer dizer que se o cliente não estiver satisfeito pode sair a qualquer momento, mas nunca, e já tenho pensado nisso muitas vezes, porque é um modelo interessante, sobretudo para alguns negócios, porque felizmente nós temos clientes que, graças à comunicação online, mudaram completamente o seu negócio, e que eu às vezes penso assim, porque é que eu não tenho aqui um modelo de parceria financeira, porque eu estaria a ganhar muito mais do que estou com este cliente. Só que a verdade é que é assim, mas não é fácil medir o impacto de cada componente da comunicação, de cada componente do trabalho do cliente e do nosso, naquilo que são os resultados finais, porque o cliente pode estar muito bem, provavelmente o trabalho que nós estamos a fazer ajuda, mas qual é o real impacto no aumento de faturação do cliente? E a sua equipa de vendas, qual foi o seu contributo? E a estratégia que o próprio cliente fez? O que é que seria possível retirar dali? Nunca encontrei um modelo que conseguisse implementar nessa natureza. Mas o máximo que conseguimos ir é fazemos o melhor que sabemos, reportamos os resultados regularmente e no dia que não estiver satisfeito, por favor, diga-nos, porque acaba aí.
Eu também, de alguma experiência que tenho, também não temos utilizado isso, temos avanças com alguns clientes em tipo de modelo de horas, mais ou menos assente nisso, porque é difícil, de facto, caracterizar aquilo que o Carlos acabou de dizer. Alguns casos onde isso já aconteceu prende-se com a angariação de leads, por exemplo, através dos gamings corporativos, presença em feiras, que também pode estar online, e aí sim é fácil de mensurar e de medir. Se o objetivo é angariar 100 contactos, 200, 1000, o que for, e aí a nossa comunicação pode ser pensada para, eu vou-me propor a angariar através de quê? De uma plataforma de gaming, disto, daquilo, do outro. E se angariar, aí podemos ser ressarcidos de determinada percentagem. Não sei se isso responde, em parte, à pergunta dele, mas penso que sim. António. Ok. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa relativamente a isto. Só obrigado, António. Obrigada. Parece que a Nadina também tem uma questão. Eu vou fazer a mesma coisa que fiz com o António, só um segundo. Pronto, é que eu recebi aqui uma mensagem do João a dizer que era preciso. Foi a que tu leste do Facebook? Foi essa que eles já responderam. Ok, tá. Obrigada. Não sei se há mais alguém que quer fazer mais alguma questão, mais alguém que queira dar mais algum input. Está tudo certo. Bom. Só dizer que nos deixamos, eu pelo menos por mim falo, ou estou a dispor, se de futuro alguém tiver alguma questão que não se tenha lembrado, que eu puder ajudar, fico a dispor. Acho que é extensível a todos. Não é? Sim, exato. E agradecer a excelente ideia. Pronto, olha, e eu Obrigado. agradecer por terem vindo também, agradecer a todos por estarem aqui. Sim. E espero que tenham gostado e que tenham tirado alguma informação importante para todos. Era ótimo que se pudessem, principalmente as pessoas que estão a ver-nos e que estão a assistir, que nos deem um feedback, porque nós temos outras ideias, outros semicírculos que não são da comunicação, são outros assuntos, e era bom termos essa informação para podermos melhorar de futuro, não é? E ter o vosso feedback, ok? Muito obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigada.